Olá pessoal, bem-vindos ao Code Structure para mais uma aula de Fortran, dessa vez falando sobre funções. Bem, vocês já devem ter visto alguma coisa de funções, mas a ideia é que a gente modularize nosso código para que ele possa ser reutilizado em diversas outras partes do nosso programa. Tá? Para explicar isso um pouquinho melhor, vamos pegar um exemplo. Então, nosso exemplo é: escreva um programa que receba um valor e calcule seu fatorial. Fatorial é basicamente multiplicar um número por todos os anteriores a ele. Por exemplo, o fatorial do número 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? A gente precisa escrever para um exemplo genérico. Então, bora para o código. Aqui eu já comecei o programa. A gente tem o programa funções, porque é o tema da aula de hoje. Ele tem uma variável, que basicamente é o número do qual a gente quer calcular o fatorial. Ele pede para o usuário digitar um valor, ler esse valor. Tem uma seção de calcular fatorial vazia, que a gente vai resolver. E a resposta do programa, que é o fatorial do valor lido. Vocês já estão dominando basicamente tudo o que precisa para fazer esse programa, então pausa o vídeo, escreve o programa que calcula o fatorial e depois seguimos. Fez isso? Então, bora lá. Para calcular o fatorial, a gente precisa multiplicar um número por todos os anteriores a ele. Para isso, a gente vai usar um laço. Tá? O laço pode ser do tipo do ou do while. Eu vou usar o laço do tipo do. Então, do and do. Esse laço ele vai ter uma variável de controle chamada i, que vai do valor x até o valor 1, reduzindo de 1 em 1. Então, x, x menos 1, x menos 2, assim por diante. Então, aqui em cima, eu vou criar essa variável de controle i, e eu vou criar uma variável auxiliar que vai guardar a resposta do nosso fatorial, que é a variável res, de resposta. Res começa com o valor 1. A cada iteração desse laço, res vai ser igual a ela mesma vezes i. Então, na primeira iteração, res vai ser 1 vezes x, que é x. Na segunda, x, que é o que estava armazenado, vezes i. I é x menos 1. Então, vai ser x vezes x menos 1. E assim por diante. Tá? E esse aqui é o nosso fatorial. Então, o fatorial é res. Bora compilar o programa. Opa! Executei naquela parte lá de cima, esqueci de fechar. Então, gfortran, funções, e bora lá. Fatorial de 3 é o mais simples. É 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fatorial é 6. 4 seria 4 vezes 3, que é 12, vezes 2, que é 24. 24. Então, até agora o programa está certo. Aqui que entra nosso problema. Imagina agora que, bem, o programa continua. E lá para frente, eu vou querer novamente que o usuário digite um novo valor. E eu vou precisar calcular o fatorial de novo desse valor. O que eu faria? Posso copiar todo esse trecho de código e colar lá embaixo. Posso fazer isso N vezes. Qual que é o problema? Bem, código replicado. Seu código vai ficar gigante. Além disso, se tiver um erro nesse trecho de código que você está copiando por toda parte, o erro vai se propagar. E quando você descobrir o erro, bem, boa sorte tentando corrigir todos os lugares que ele aparece. Para tentar evitar isso, existe o conceito de subrrotinas. Tem dois tipos de subrrotinas, funções e procedimentos. Na aula de hoje a gente vai falar das funções. Então, bora lá. Nesse código eu vou declarar uma função que calcula o fatorial, para substituir todo esse trecho grande de código aqui. Para isso, eu crio uma nova seção dentro do programa, chamada contains. Aqui dentro vão ficar todas as minhas subrrotinas. Para declarar uma função, eu uso function. Função tem que ter um nome, então eu vou chamar ela de... E aí, o que vocês sugerem? Exatamente. Tem que ser uma função significativa, um nome significativo. Se a gente vai calcular o fatorial, o nome da função é fatorial. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro, a gente pode passar coisas para a função. Seria basicamente variáveis com as quais ela vai fazer suas contas. Para calcular o fatorial, a gente só precisa do valor de x. Tá? Então,
eu vou receber uma variável chamada, vamos colocar outro nome, vamos colocar valor. Eu vou receber um valor, a função vai pegar esse valor, calcular o fatorial e devolver um novo valor. Tá? Bem, para devolver um valor, a gente escreve result, entre parênteses, e uma variável que vai ser o valor de resposta da nossa função. E end function. Beleza. Então, agora vai ficar um pouquinho mais claro o que é tudo isso. Tá? Eu vou pegar isso aqui, que calcula o fatorial, e colar aqui dentro. Esse res é basicamente o resultado do fatorial. Então, esse trecho de código, quando ele termina de executar, a gente tem dentro do res o resultado de fatorial. Todos concordam? Todos concordam. Essa variável i não está sendo usada aqui fora, mas está sendo usada aqui dentro. Então eu vou criar ela aqui dentro. Integer i. Imagina que isso aqui é como se fosse um mini programa. Tá? Esse mini programa calcula alguma coisa e joga o resultado aqui dentro de res. Dentro do meu código, eu não preciso mais dessas duas variáveis. Tá? E eu posso, quando quiser saber o fatorial de algo, chamar o nome da função e, entre parênteses, o que eu quero calcular o fatorial. Quero calcular o fatorial de x. Quando o meu código chegar nessa linha, ele vai começar a executar isso aqui. Ele vai criar a variável i, vai fazer essas contas, e o que tiver dentro de res vai substituir aqui. Por exemplo, fatorial de 3. Vai fazer as contas e substituir por 6. Beleza? Mais um detalhe. Valor é o que ele está recebendo entre parênteses e res é o que está voltando. Ambos têm que ter um tipo. Tá? Então, aqui dentro eu vou dizer, olha, valor é do tipo inteiro. Res também é. Poderia não colocar res aqui. Eu poderia colocar aqui. Integer function. E isso aqui já diz, olha, essa é uma função que tem como resultado um valor inteiro. Vamos simular isso aqui? Quer dizer, executar isso aqui? gfortran, funções. Digite um valor 3. Colocou o 3 aqui, fez as contas e substituiu por 6. Eu poderia colocar esse fatorial dentro de uma outra conta. Por exemplo, fatorial mais 6. Tá? Eu posso usar dentro de expressões. Isso que é o legal das funções. Eu consigo deixar elas dentro de uma conta bem grande, substituir parte da conta por um nome. Esse nome é o nome da função. Então, fatorial de 4, que é 24, mais 6, 30. Bem, basicamente funções são isso, pessoal. Tem várias coisas a mais que dá para ver, mas isso fica para aulas no futuro. Por enquanto, encerramos por hoje. Aqui tem alguns exercícios para vocês praticarem e bons estudos. Até mais!